dos versos, ou do verso 1 ao verso 21, embora não vou ler todo o texto agora, mas eu vou falar sobre medo de duvidar. Quando eu sou tentado a duvidar. Isso pode acontecer comigo, com você, conosco? Sim, pode acontecer. E o que fazer diante disso? Então, Gênesis capítulo 15, o verso 1 a seguir diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Verso 2: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4 diz: a isto respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este sim será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Verso 6: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Vê se consegue na versão NVI, por favor, para que nós possamos ler. Não tenha pressa em colocar, mas aí, se você puder mudar de versão, eu vou agradecer. O texto é muito conhecido. Ele fala desse momento histórico na vida de Abrão, quando ele é confrontado e confortado por Deus, a um confronto e a um conforto, quando ele, no capítulo 14, vence uma batalha, mais uma daquelas grandes batalhas que Abrão venceu. Ele traz consigo todos os seus despojos. O capítulo 14 inclusive fala que ele livra um dos seus familiares, que era perito em se envolver em confusão. Ele tira o seu sobrinho dessa enrascada. E no capítulo 14 ainda, nós encontramos Deus garantindo a Abrão uma das suas mais poderosas vitórias. No capítulo 15, o verso 1 começa falando sobre medo, falando sobre isso. Obrigado. O começo do texto já começa falando sobre medo. Deus está revelando que Abrão tem medo. E a prova de que Abrão tem medo é que o próprio Deus começa a dizer para ele: não tenha medo. Deus não é um Deus de soltar palavras aleatórias. Deus é específico quando ele tem uma fala. Ele não solta palavras ao vento. Prova disso você vai encontrar Jesus quando ele vê os seus discípulos no mar da Galileia e a tempestade assola a embarcação. Jesus entra para falar com os seus discípulos. Ele diz assim: não tenham medo, sou eu.
Ele não vai ficar contando historinha para os seus discípulos só porque são discípulos, ou só porque porque creem, ou porque que não passa por um momento de dúvida, de medos, de temores. Depois, quando ele ressuscita, você vai lembrar que ele entrou naquela sala e todos ficaram aterrorizados, porque Jesus passa pela parede, deixa todo mundo atônito, mas antes ele olha para os seus discípulos com aquela cara de espanto que os seus discípulos estão tendo, e ele diz para eles: não tenham medo, sou eu. Então, vai chegar hora na nossa vida que nós somos agobiados, açoitados, solapados pelo medo. Quem nunca aqui não teve alguma hora da sua vida medo? E quando o medo ele acentua, e o medo começa a mostrar suas garras. Eu posso ter medo de coisas, mas às vezes eu sou tentado a ter medo de duvidar daquilo que Deus prometeu para mim. E talvez muitos, refém do medo, é pelo resultado da espera longínqua. Salomão diz que o fator esperar, a esperança pode se esvair. A espera por muitos anos de uma mãe ou de uma mulher que deseja durante tantos anos ser mãe e vai esperando, e parece que cada ano se torna um martírio, e ela vai assimilando aquilo como um natural da sua própria vida. Ela diz: eu não acredito mais, eu estou com medo de estar duvidando do que Deus falou. Aquele matrimônio que vive um caos, e Deus tem promessas sobre o matrimônio, e diz assim: não, eu vou fazer de vocês um conselheiros de família. E aí todo dia se briga em casa, diz: Senhor, só se for para aconselhar como bater, como defender, porque isso aqui é um caos. E gente que entra num turbilhão de pensamentos e começa a ter dúvidas, mesmo tendo uma palavra. Abraão tem uma palavra, mas ele tem medo. E eu consigo provar para vocês que o medo de Abraão não é o medo por ser covarde. No entanto, que o resultado de sua história em relação a guerras, ele dá de goleada. Abraão não entra numa guerra para perder. Ele vence agora 4 dos seus maiores rivais. Ele tem um encontro poderoso com uma figura teofânica, típica. É uma demonstração do próprio Cristo. Ele tem a revelação do futuro exposta quando Melquisedeque se apresenta. E há um diálogo entre o presente e o futuro, porque Melquisedeque representa a porta de acesso ao futuro pela vida de Abraão. Então, ele não tem medo porque ele é covarde. Ele tem medo, e quem está dizendo que ele tem medo é o próprio Deus, porque ele carrega uma palavra há tantos anos na sua vida, mas o tempo vai passando, e ele está com medo de achar, duvidando da palavra. Não é duvidar que Deus é capaz de fazer, o problema não é com Deus, o problema está em mim. Que o Senhor falou que eu vou ser pai, e aí passa 10, 15, 20, e eu não consigo ser pai. Eu sei que Deus disse que eu vou ser, mas eu não consigo. Eu vou ser mãe, mas passa 10 anos e eu não sou mãe. Mas não é que eu não creia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu imagino, do que eu penso. O problema não está em Deus, Deus não está em desarranjo no céu, o problema é comigo. É que a placa ou as placas da minha fé foram chacoalhadas pelo tempo. O tempo passou e parece que aquilo que Deus prometeu não
vai se cumprir. Parece que está tão distante. Cada dia que eu passo, parece que está mais distante ainda. Então entra Deus no cenário e diz para ele, Magu, não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Grande será a sua recompensa. Só que Abraão não está perguntando para Deus se ele vai ser escudo dele. Porque o problema de Abraão não é guerra. O problema de Abraão não é vencer os seus inimigos. O maior inimigo de Abraão é ele. O maior inimigo de Abraão é ele mesmo. É ele com a sua fé, é ele com a sua crença, é ele acreditar naquilo que Deus havia dito. No entanto, que o diálogo de Abraão com Deus é extremamente exposto, aberto, clássico. Ele não freia a sua língua para falar com Deus. Embora ele está falando com o Criador de todas as coisas, ele como filho se comporta como tal. Ele diz, eu vou rasgar a minha alma, porque eu sei que ele sabe. Mas mesmo sabendo que ele sabe, em detrimento de tudo que eu estou vivendo, eu quero que ele ouça da minha boca. Já que ele sabe que eu tenho medo, eu vou dialogar na base desse medo que ele sabe que eu tenho. E ele diz, grande será a sua recompensa. O verso 2 diz, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Está falando de um futuro extraordinário, mas o meu presente é um caos. Meu problema não é ouro, e o Senhor sabe disso. Eu acabei de dar a Melquisedeque o dízimo de tudo que eu venci. Inclusive, eu disse ao rei do norte que eu não ficaria com nem com um cadarço de uma das sandálias, porque eu não quero que ele pense que foi ele que me enriqueceu, porque eu sei quem tu és, eu sei que tu és poderoso para me fazer grande na terra, mas a minha preocupação é uma só. O Senhor falou que eu vou ser grande, eu serei pai de uma grande nação, e desculpa a minha franqueza, mas para ser pai de uma grande nação precisa começar com um. Eu não estou te pedindo muito, eu só quero um. Desculpa eu ter que abrir isso, mas eu estou sendo tentado a duvidar, e eu não gosto de viver assim, e eu preciso abrir. Sabe quando você senta no divã de um perito em lidar com a alma, e você abre, você conta, de repente ele não consegue fazer nada a não ser te ouvir, e você sai de lá meio que resolvido, não mudou nada. Como é que você está? Ai, estou uma bênção, falei. Mas ela perguntou, ó soberano, ó Senhor, ó poderoso, ó Criador, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é um moço que está em casa. Ele é o que nós chamamos de escravo. É ele que vai ser o herdeiro, vai ficar tudo para ele. Eu não tenho nada contra isso. O problema não é esse, mas não é sangue meu. E o Senhor disse que eu seria, a menos que o Senhor estivesse falando hipoteticamente, a menos que o Senhor estivesse filosofando sobre a minha vida. Mas como eu sei que o Senhor não estava falando hipoteticamente, como eu sei que o Senhor não estava filosofando, como eu sei que o Senhor não estava falando de forma leviana comigo, então permita-me reivindicar. Cadê os meus filhos? E desculpa, Senhor, talvez eu não vou nem pluralizar, eu vou singularizar o negócio. Cadê o meu filho? Um só. Eu não sei se o senhor notou, porque talvez o senhor está ocupado com todo. E aqui é um adendo meu. Eu não sei se o senhor já notou, talvez o senhor está muito corrido aí, mas eu estou ficando velho. E o senhor notou a Sara? Tem coisas que a gente precisa da fertilidade. O senhor já viu ela? O senhor já me viu? Então o texto continua dizendo que no verso 3 diz, e acrescentou, tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. E aí Deus irrompe. O verso 4 diz, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Agora eu vou pedir bondosamente que você volte para a versão, só para esse texto, você volte para a versão que estava. No verso 4 diz assim, e eis que veio, pronto, e a isto respondeu logo o Senhor.
Então eu queria que você visse aqui, uma celeridade no processo da fala. Olha como Deus coloca rapidez na resposta. Vamos de novo, o verso 1, 2 e 3. Pode colocar nessa mesma versão. Se você puder me ajudar na leitura, eu vou agradecer. Vamos lá? 1, 2, 3. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E disse, vamos juntos, não temas. Se o Senhor, desculpa, só para interagir. Se o Senhor disse para ele não temer, é porque ele estava com medo. Então isso é uma coisa, Deus não joga palavras ao vento. Até aqui, amém? Ok, aí ele diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Gente, se Deus nos... Vou devagar. Se Deus nos guarda, mas não nos prospera, nós somos um miserável bem guardado. Eu vou de novo, bem devagar. E com todo respeito aqui, e vou pegar uma licença poética do texto, porque eu acho que isso aqui é sensacional. Senhor, com toda a vênia, eu não estou dizendo que o Senhor não pode me guardar, que eu não preciso de ser guardado pelo Senhor. Meu Deus, eu preciso ser guardado pelo Senhor. Mas eu não estou reivindicando que o Senhor coloque amor nas minhas palavras, Senhor. Eu não sei se você já orou assim. Senhor, eu queria... Senhor, mas não entenda mal, Senhor. Como se Deus precisasse de explicação, sabe? Deus fala, deixa eu ver se eu te entendo. Como se Deus fosse a nossa mulher. Ou como se você fosse o seu esposo. Gostaram? As mães gostaram? Senhor, eu falo com ele não entende. O vizinho fala, ele entende na hora. Mas eu falo. Então, é como se Abraão tivesse, com todo respeito, Senhor, eu não estou discutindo a sua guardição, não, eu só preciso voltar a um ponto. O Senhor disse para mim, lá, Gênesis 12, quando eu saí da casa, por obediência, o Senhor disse, sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou fazer você uma grande nação. Com todo respeito, para começar uma nação precisa de um, e eu só estou reivindicando. Se eu, com todo respeito, eu não vou discutir nem nação, eu estou perguntando, tem jeito? Eu tinha 12 para 13 anos, ou melhor, passado já 12 para 13 anos, quando um profeta falou assim, você vai pisar nas nações. Irmãos, para mim pisar nas nações era subir no mapa mundi, botar um mapa e pisar. Eu antes de casar, lutando para comprar os móveis, irmã Severinha do Coque, eu tenho mais medo dessa mulher no sentido espiritual do que qualquer outro. Eu sou uma mulher pontual, 1,65 m, veio marchando para o meu lado. Eu era magro, que dava dó. E ela chegou assim, de dedo na minha cara, e disse, eu vou te mandar para os 4 cantos da terra. Tem uma igreja te esperando, tem um povo te esperando. Eu vou te dar as chaves das nações. Mas no meu bolso, naquele momento, não tinha R$1 para uma mototáxi. Os Nutelas não sabem o que é isso. Mototáxi é um táxi de moto, que custava R$1. Nem isso eu tinha. E Deus estava falando para... É irônico, parece. Parece que Deus tem um senso de humor exacerbado. Parece que Deus gosta de ironizar, mas não por maldade, é só para deixar a gente meio noiado. Eu vou te levar para as nações. Senhor, dá para me levar para o centro da cidade, que já estaria feliz da vida, porque depois nós conversamos sobre as nações. Sabe quando Deus fala assim, eu vou abrir uma porta que você nunca viu, e você está dizendo, Senhor, nem porta eu vejo, imagina uma aberta, vai ser maravilhoso. E aí ele diz, veio a palavra do Senhor numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Então ele não está discutindo aqui sobre guarnição. E aí no verso 2 ele diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Ele começa um diálogo, é como se fosse uma, aspas para o que eu vou dizer, uma discussão, no mínimo, verbal eu vou te dar, Senhor, desculpa, vai me dar
Com todo respeito, Senhor, o quê? A nação, como o Senhor disse lá atrás, um povo, como o Senhor disse lá atrás, mas é que não começou nem. O Senhor já me viu? Tem coisa que daqui a pouco para de funcionar. O tempo vai desgastando coisas. A recepção de um ventre, de um bebê, precisa de um ventre funcional. O Senhor já viu a minha Sara? Cura a minha Sara, Senhor. Senão vai virar uma saracura. Você resolve o meu problema. Então, eu não estou discutindo que o Senhor tem poder para fazer, não. É que passou-se o tempo. Ele investe nas guerras, ganha. Ele vai e coloca a sua... Todas as guerras de Abraão foi patrocinada por ele. O problema de Abraão não é dinheiro. O problema de Abraão não é finanças. O problema de Abraão é que Deus tem uma palavra para ele. É um problema entre aspas. Lançada sobre ele, o tempo parece que está oxidando a sua fé. E aí, no verso 4 eu acho maravilhoso. E com a licença poética do texto, diz: e quando Deus ouviu o verso 3, Deus respondeu logo. Não vou alimentar mais que a fé, ou que ele pense em duvidar. O Senhor disse: não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, o teu herdeiro. Não vai ser o teu moço. Quando ele diz no verso 3, é o meu moço que vai ser, ele disse: não vai ser. Porque pode ter envelhecido tudo, mas a minha palavra está mais fresca do que nunca. Levante a sua mão o mais alto que você puder, diga: a minha palavra. Não, fala mais alto, diga: a minha palavra está de pé. Agora vire para o teu irmão e diga: é para você essa palavra. Eu não sei se você caiu num ostracismo, ou você foi jogado num buraco sem fundo, e você está dizendo: é como se Deus estivesse dizendo: me abandonou. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele está te esperando lá embaixo. Ele está te esperando lá embaixo. E quando você achar que caiu para morrer, Ele vai te pegar no colo e vai dizer: eu estou contigo, não temas. Eu preciso de meia dúzia que creia no que eu estou pregando aqui. Eu estou contigo, eu não te deixei, eu não te abandonei. Eu sei que tudo girou de perna a cabeça, mas eu sou dono da perna e sou dono da cabeça. Eu cuidei de você. Então eu respondo logo, e aqui mostra o texto de uma interferência de Deus rápida, abrupta. Aquele pai que o filho está falando bobagem, ele diz: cala a boca, fala besteira, chega. Deus tesourou ele e cortou ele, e ele fala: mas aquele que será gerado de ti. E aí ele volta a refrescar a memória de Abraão. Porque se tem uma coisa que Deus precisa fazer, não é nos dar uma mesma palavra várias vezes, é só nos refrescar a memória. Porque ele já falou uma vez. Escute, ele não é homem, nem filho do homem, nem para mentir, nem para voltar atrás. É eu que preciso voltar e a lembrar das veredas antigas, das sendas antigas, e dizer: Senhor, eu carrego uma palavra. Eu não estou vendo agora, mas eu carrego uma palavra. Eu não sei se tem alguém aqui que recebe: Senhor, eu não estou vendo agora, mas eu carrego uma palavra. Então o Senhor conduziu ele fora, e aqui é da tenda, e disse: olha para os céus. E aqui eu vou parafrasear. Se tem uma coisa que Abraão mais via, era o céu. Não tem nenhum texto dizendo que um dia Abraão se deslumbrou com o céu. Não, o céu era a coisa que ele mais via com frequência. Não só ele, nós, ou nublado, ou com sol, a gente vê. Mas foi aquilo que ele estava acostumado a ver, mesclado com uma palavra, que tornou o dia de Abraão extremamente significante. O Senhor o tira da tenda e diz: olha para o céu. Tipo assim, olha para o céu. Senhor, se uma das coisas que eu mais olho, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou um nômade. Não sei se o senhor sabe que eu habito em tendas. Tem dois céus que eu olho.
o da tenda e os céus. Só que daí tem uma palavra que faz junção à visão, o visual com uma adesão de uma palavra. Ele disse: olha as estrelas. Senhor, com todo respeito, eu já não estou cansado, mas eu já vi muitas estrelas. Conta elas. Hã? Conta. Ah, bom, isso eu nunca fiz. Pois faça. Ele começou a contar e ele disse: Senhor, desculpa, mas é que na imensidão dos céus existem tantas estrelas que umas parecem que até se perdem no meio da outra. Eu não sei contar. Pois bem, já que você não sabe contar, deixa eu te responder. O que eu tenho para você também é incontável. Mas você deve crer que eu sou capaz de pegar aquilo que você está acostumadamente vendo. É aquele básico do dia a dia, Senhor. Mais uma vez, mais um trabalho, mais um ônibus, mais uma parada, mais uma chuva, mais um sol, mais um sapato, mais um tênis, mais uma pedalada, mais um tanque de gasolina cheio. Foi num dia comum e corrente que Moisés também estava no deserto e ele viu uma sarça pegando fogo e a vida dele mudou. Foi num dia comum e corrente que Abraão viu os céus de uma forma diferente. Ele disse: contar, ok. E ele começa a contar e diz: eu não sei contar. Então, já que você não sabe contar, creia que eu já contei, creia que eu já fiz, creia que foi eu que coloquei o fundamento no firmamento. A base do firmamento foi a minha palavra. Saiu da minha boca tudo que existe. Eu penduro o que existe em cima do nada. Eu tenho o poder de fazer. Então creia em mim. Eu sei que você está num dia difícil, mas eu te peço uma coisa: creia mais um dia. Acredite mais um dia. Acredite mais, até porque o amanhã não pertence a nós, mas creia mais um dia. Acredite mais um dia. O diabo fará de tudo para que você termine a noite não crendo na palavra. Deus fará de tudo, nem que ele tenha que te rasgar os céus para você contar e ver a sua dimensão. Se ele foi capaz de colocar os luzeiros no seu devido lugar, se ele foi capaz de colocar o sol no seu devido lugar, a lua no seu devido lugar, as estrelas, as galáxias no seu devido lugar, ele não vai se furtar de me responder tudo aquilo que ele me prometeu. Eu não sei se tem alguém carregando uma palavra aqui. Dá um glória a Deus o mais alto que você puder dizer: eu carrego uma palavra. Olha o texto. Então conduziu, pode deixar no 5. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Sei que podes. Veja a ironia do texto. Veja Deus tirando uma onda. Você consegue ver Deus tirando uma onda aqui? Deus sabe que eu não sei contar, mas Ele me provoca. Porque já que eu sou bom para pensar em duvidar, já que eu estou tão honesto com os meus sentimentos, Ele quer ver se eu sou honesto a ponto de dizer que eu não tenho calculadora, que eu não sei contar. Ou se eu sou o tal que vou ficar horas e horas dizendo 3.426, 3.427, 72.254, e Deus está dizendo assim: olha, já se perdeu tantas vezes, mas deixa ele contar. Enquanto ele vai pensando que conta, seria mais fácil ele saber que não sabe. Porque quando a gente reconhece que não sabe, logo de início fica mais fácil. É porque tem gente botando Deus na cadeira de aluno indo para a lousa. Lousa é coisa de para o quadro, é de antigo, é nosso. Lousa, né? Hoje é computador, hoje é iPad, tablet, hoje é nas nuvens. Deus gosta dessas. Deixa eu ver até onde que ele vai tentando contar. Você está enrolado porque você está tentando contar as coisas que Deus são incontáveis. Você está tentando resolver no teu braço, no teu punho, aquilo que não dá. Mas você está tentando. Não, Senhor, eu quero que Deus veja que eu sou o cara que eu estou aqui, ó, 444.230. Vocês não sabem que você está perdido já faz tempo. Nesse negócio da briga entre o homem e Deus,
Deus ganha todas. Então é melhor entrar rendido já. E aí ele diz assim, então conduziu ele até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Verso de número 6. Quanto mais rápido você for, vai ser mais rápido a provisão de Deus sobre a tua vida. Olha o verso 6. Ele creu no Senhor. Eu pensei que você ia se empolgar. Eu vou de novo. Eu fiquei tão marcado com essa palavra. Depois que Deus disse, conta as estrelas, e ele reconhece que ele não tem essa capacidade toda, o verso 3 diz, ele creu no Senhor. Mas se você vê no verso 1 do capítulo 15, a ideia é que ele está questionando a Deus sobre o modus operandi de Deus. E agora ele já está animado de novo. Vê se não parece nós. A gente o dia inteiro trabalhando, notícia ruim, chega num culto, recebe a palavra, começa a ficar, oh, glória a Deus. Deus, aí Deus está crendo de novo. Aí a gente volta para casa animado. Não, agora Deus vai fazer. Aí no outro dia começa a luta de novo. Esse pneu de bicicleta murchando. No final do dia está no aro de novo. No verso 7. E aqui começa a ficar mais saborosa o diálogo. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E aí Deus apela, porque daí Deus mexe de onde eu saí. E ele não é saudosista, mas ele quer que você não se esqueça da onde ele te tirou. Não é para você voltar, é só para você ver o quanto ele já te livrou de lá até aqui. Ah, pastor, eu estou esperando que Deus faça alguma coisa nova. É que você está envelhecendo as coisas que Deus fez ontem, mas elas ainda não foram celebradas como novas. Deus te tirou do Ur dos Caldeus e você não contou o que Ele fez até agora. Olha o que Ele já fez, olha os livramentos que Ele te deu, olha as portas que Ele abriu, sendo que você não tinha condições para isso. Olha o idioma que você está falando, olha a terra que você está. Deus te colocou numa asa de ferro, você veio, cruzou o oceano, não morreu, não caiu, você está aqui. Será que você tem razão de sobra para dizer a Deus, obrigado Deus, porque até aqui o Senhor tem sido comigo? Vamos juntos, por favor, celebrar a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para o teu corpo, olha para o teu pé, tem sapato, tem roupa, você se vestiu, você tem um lugar para dormir. Talvez não seja o que você gostaria, mas tem pouso, tem cama, tem colchão. Tem uma coisa que nós precisamos: olha para trás e veja da onde você saiu e comece a ver aonde Ele vai te colocar. Porque se a gratidão morar no teu peito, você tem acesso ao futuro. Porque o futuro não cabe desleais e ingratos. O futuro repele ingratidão, porque o futuro é feito de coisas novas, e ingratos não suportam coisas novas. Não tem estrutura para o novo, porque aquilo que é novo para o ingrato já se torna velho, porque é ingrato. Aí ele diz: foi eu que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança a essa terra. Eu já te dei. Eu já te dei. No verso 8, veja se não fica crocante. Perguntou-lhe Abrão, tipo assim: Abrão, não é suficiente o que eu já te falei? Ele disse: eu, com todo respeito, mas eu preciso fazer essas perguntinhas para o senhor. Eu podia perguntar para um profeta, podia perguntar para um... Mas já que o senhor está falando comigo nessa visão tão gloriosa, eu vou perguntar diretamente para o senhor: como saberei que hei de possuí-la? Conte para mim. Se tem uma coisa que hoje mata a gente, é a ansiedade. O excesso de futuro mata a gente, porque daí a pessoa fica ansiosa. Você imagina, Abraão está dizendo assim para ele: queria que o senhor abrisse um pouquinho para eu poder entender como é que o senhor vai fazer, porque eu honestamente não consigo entender nada, porque de Sara não saiu nada, daqui também não saiu. Como é que o senhor vai fazer? Respondeu-lhe: tome uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Verso 10. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. E aqui, não vou prender aqui a questão
de discutir o texto, mas aqui está falando do tipo de pacto que se fazia. Quando você queria fazer aliança com alguém, você trazia um animal e sacrificava, rachava no meio. E essas pessoas que iam fazer aliança tinham que passar no meio do animal cortado. E quando ele passava no meio do animal cortado, e o outro passava também, ele estava dizendo: faça um eu sinto Deus aqui. Faço um juramento com você, e se eu não cumprir a minha parte, que se faça comigo o que se fez com esse animal. Vai lá. Você quer saber, Abraão, o que eu vou fazer? Ok, vai lá. Pegue lá um cordeiro, pegue um pombinho, pegue lá uma rolinha, e eu quero que você faça isso. Verso 9, por favor. Verso 9. E diz: respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente com a outra, com o espaço entre elas, para aquele que se comprometeu em fazer aliança passasse. E como tem muito sangue, nós estamos falando de mais de 300 quilos de carne rasgada no sol. Isso é uma visão, mas dentro dessa visão, animais rasgados, dilacerados, debaixo de um sol de 40. Os torcedores do Flamengo começaram a passar por cima. Desculpa, Coedinha. Urubus começaram. Ok. Eu acho legal o Flamengo também, está tudo certo. E tomando esses animais, partiu-os pelo meio. Partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Verso 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E as aves de rapina começou a descer. E eu imagino, e nós temos aqui em Londres muitas aves de rapina. Quando você chega no deserto, você quer ver se tem um animal morto, é só ver se em cima tem aves de rapina, porque eles gostam disso. E as aves de rapina começaram a descer, e ele começou a enxotá-las com um cajado, com alguma coisa. Ele dizia: sai, sai, como dizendo: sai, porque eu estou, oh my God, eu estou esperando aquele que fez uma aliança comigo passar pelo meio. E enquanto ele não passa, eu não vou permitir que as aves de rapina comam aquilo que eu expus diante dele. Eu sei que vai chegar o tempo e vai ficar cansado, e você dizer: Senhor, mas as aves de rapina estão doidas para comer aquilo que eu te ofereci. Enxota elas, porque daqui a pouco aquele que prometeu vai passar no meio. É como se Deus estivesse dizendo: e que se faça comigo como foi feito com essa cabra, com esse carneiro, que se corte. É como se o divino estivesse dizendo que eu seja cortado no meio, se eu não cumprir a minha palavra. Oh meu Deus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Se ele não cumprir o que ele falou com você, temer por quê? Se eu tenho um Deus que não perdeu nenhuma batalha. E aí ele vai enxotando. E aqui, note se não é o que passa comigo e com você. Verso 12, se você puder ler sonoramente, eu vou agradecer. Verso 12, vamos juntos? Ao pôr do sol, juntos, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Olhe para o teu irmão com todo carinho. Você não vai chamar ele de urubu, você não vai chamar ele de ave de rapina, você não vai chamar ele de cordeiro rasgado. Eu quero que você olhe para ele e diga assim: já te deu sono? Já cansou? As trevas já dominaram o seu ambiente? Fala bem alto para ele. Diga: é um sinal de que ele vai descer. Ninguém vai ficar padecendo fora de tempo. Escuta, recebe essa palavra no seu espírito. Vamos, como se fosse uma pancada no seu espírito, dizendo assim: vamos, levanta a cabeça, porque se eu prometi, eu vou cumprir a minha palavra. Você precisa crer, mesmo que seja tentado a duvidar. Aí, no verso 13, e aqui estou encerrando.
Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. E aí Deus começa a dizer para ele o que ele pediu, enquanto o urubu quer comer o seu sacrifício. E aí Deus vai começar abrindo para ele. E aqui o texto diz que Deus abre 400 anos na frente para Abraão. E no texto, o próprio Deus diz: você vai assistir o que eu vou fazer, mas você não vai viver o que eu vou fazer. Mas já que você quer saber, eu vou te botar em camarote, vou te colocar na primeira poltrona, vou abrir um telão, vou deixar você assistir tudo, só para que você saiba: teu Deus nunca mentiu a respeito das suas promessas. Você recebe essa palavra? Olha o que ele disse. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aqui ele está falando: o teu povo vai ser grande, Sara vai gerar, você terá Isaac, Isaac terá os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e eles vão se tornar grande, numerosos. E aí eles serão presos, eles serão levados presos, e eles ficarão como escravos. Mas lá, como escravos, eu vou começar a forjar eles, e eles vão começar a trabalhar, e eles vão ser peritos, e eles terão capacidade não só de amassar barro e palha, mas eu vou vou gerar capacidade enorme dentro deles. E depois, quando tudo estiver parecendo acabado, eu então colocarei um libertador, vou tirá-los do Egito, e quando saírem do Egito, sairão com riquezas, sairão cheios. Alguém recebe o que eu estou dizendo? E aí vão voltar para o deserto, e aí vão caminhar no deserto, e aí, Abraão, você já não vai estar lá, mas a minha palavra continua lá. Você não vai estar lá, mas o meu avô não pôde ver tudo o que eu estou vivendo. O meu avô não pôde ver os seus netos, nem o seu neto, nem seu bisneto fazer o que ele amava fazer. Mas ele carregava uma palavra, e ele morreu, mas a palavra não morreu. Eu não sei se tem alguém que recebe o que eu estou dizendo. Eu posso até não ver tudo, mas ele vai fazer tudo, porque ele não depende que eu veja para ele ser Deus. E aí ele diz: depois sairão com grandes riquezas, verso 15: e tu irás para os teus pais, dizendo, e você morreu. Esse é o texto. E tu irás para os teus pais, não é visitar. E você, bye bye, você vai morrer. Imagina Deus falando assim: ó, você vai morrer, e vai morrer em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Você vai viver bastante. Verso 16: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Verso 17: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. É quando Deus termina de dizer o que tem que dizer para Abraão, o próprio Deus disse: e para provar que o que eu prometi eu vou cumprir, vou aproveitar que os pedaços estão abertos. Você entra com a fé e eu entro com a minha palavra. Eu vou passar, e ele passa no meio. Eu não sei se tem alguém aqui. E ele passa no meio. Volta o verso, por favor, 17. E sucedeu que, posto o sol, houve dessas trevas, e eis que um fogareiro. Coloca na outra versão, por favor. Na outra versão, por gentileza, o verso 17 na outra versão. Isso aqui é muito legal. Eu queria que você lesse comigo. Isso, vamos lá. Juntos, por favor. Depois que o sol se pôs. Vamos juntos. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou entre os pedaços
dos animais. Era como se Deus dizendo: olha eu passando no meio do cabrito, olha eu passando no meio da cabra, olha eu estou passando no meio do seu sacrifício. Se eu não cumprir, que eu seja cortado como um desses animais. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu preciso crer que Ele é Deus e continua a fazer coisas incríveis. Será que alguém pode dizer amém nessa casa? Verso 18. Verso 18. Daquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. 19. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus. Verso 20. Dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns. Verso 21. Dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Escute isso. Deus traz todos os nomes dos seus possíveis rivais e diz: eu vou te dar a terra deles, e eles todos vão ter que reconhecer. A questão não é você, Abraão, é a questão que eu estou dentro de você. A questão não é você, Abraão, a questão é que eu estou dentro de você. A questão não é você, a questão não é eu, a questão não é nós. A questão é que Ele está dentro de nós, e porque Ele está dentro de nós, Ele é fiel para cumprir. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Agora, deixa eu finalizar. Talvez você está com medo de duvidar. E aqui não é duvidar uma palavra de um homem, uma palavra de alguém que tenha poder para fazer ou não, cumprir ou não. Talvez você está num daqueles dias sombrios. Você diz: Deus, o que o Senhor falou é grande demais. Eu acho que eu não vou conseguir chegar. Senhor, meu coração está tão... Tem uma irmã entre nós, ovelha dessa casa, há muitos anos. Ela veio do seu país num tempo de... quando o seu país não tinha condições de paz. Passado alguns anos, seu país voltou a ter paz, e ela perdeu o cuidado que na época era um resguardo político, e ela foi convidada para se retirar do país. Lembro-me que quando ela chegou e falar para mim: pastor, eu vou ter que deixar o país. Foi estabelecida uma corte, e a corte era 4 horas de Londres. Ela tinha que ir se apresentar 8 horas da manhã de uma segunda-feira numa corte a 4 horas, um pouco mais, de Londres. O que ela fez? Seu filho pequeno, sua bebê pequena, ela pega um trem, no domingo, vai até a cidade, chega na porta da corte, fala para o rapaz: aqui é o lugar tal? Sim, aqui. Mas quando é que é a sua corte? Não, amanhã cedo. Não, então a senhora volte amanhã, porque hoje é domingo, está tudo fechado. Não, é que para mim não vai dar chegar amanhã, eu não consigo, eu moro em Londres, então eu preferi chegar hoje. Não, mas a senhora vai ficar esperando aqui? Sim, não tem problema, eu espero ir amanhã. Só que estava muito frio, um frio terrível, e o rapaz falou assim: a senhora vai morrer aqui. Ela disse: não, não vou não. Então ele teve compaixão e colocou ela dentro de um carro que estava estacionado na corte. Tinha alguns carros, e ele falou assim: olha, então fique dentro desse carro, pelo menos para a senhora não... As suas crianças... Ela conta que ela soltava o baforava. Mas é isso mesmo, né? Então, pô, me ajuda, pô.
É isso, né? Ele crê que é. Então, baforar no bebê, o bebê colado no regaço dela e o outro, e ela disse que foi uma das noites mais cruéis da vida dela. 8 horas da manhã, ela estava entrando na corte. O juiz a recebeu. Fulano de tal? Sim. Leia o caso. Caso tal, remoção de fulana, tal, junto com fulano, com ciclano, tal. Ok. A senhora tem alguma coisa para falar? Ela disse, sim, meritíssimo. A pessoa traduzindo, ela disse, eu quero agradecer. Eu quero agradecer porque esse país me recebeu quando o meu país estava em guerra. E se esse país não me recebesse, eu não teria como ter um futuro, chegar aqui. Eu não estaria nem viva. Então eu quero agradecer por todos esses anos que eu vivi aqui. Aqui eu tive os meus filhos. Estou indo para o meu país com 2 filhos preciosos. Quero agradecer porque durante todos esses anos, e ela nas suas palavras simples, e o tradutor embargado traduzindo para o juiz. Quando ela terminou de falar, emocionada, o juiz disse, eu vou fazer uma intervenção nesse caso. Cancele a ordem de remoção e dê a ela e aos seus filhos passaporte inglês. Está aqui entre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela podia fazer qualquer outra coisa, chegar lá e destilar veneno para o juiz. Ela teve a oportunidade de falar, vocês são injustos, vocês estão fazendo comigo, olha essas crianças, blá, blá, blá. E eu não tiro o direito dela. Mas ela preferiu olhar para trás e ver o que Deus já tinha feito. E ela entrou a agradecer. Foi uma quinta-feira que ela ouviu uma ministração, recém em Cristo. Ela ouviu uma ministração sobre gratidão. E aquela palavra mexeu muito com ela. Lembro-me que quando o juiz deu essa palavra, ela falou assim, os meus filhos vão dar orgulho para vocês. Meus filhos vão dar orgulho para esse país. Os meus filhos vão dar orgulho para você. Irmãos, escute isso. Ela teve uma sentença revertida. Eu preciso que você creia. Eu não sei qual é o seu estado, e não me diz respeito qual é o seu estado, qual é o seu status aqui. Eu sei que o seu status é filho de Deus, e o teu Deus é capaz de fazer aquilo que você nem imagina. Será que alguém recebe o que eu estou? Eu não sei se isso tem para alguém aqui, mas eu creio naquilo que eu estou falando. E hoje o seu filho, passado alguns anos, foi considerado o melhor aluno da escola. Depois ganhou uma bolsa para estudar em uma das melhores universidades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem que agora você não entenda nada, Deus já viu até o final. Eu preciso te dizer uma coisa, talvez você se esqueceu disso. Aqui começa ele vencendo e termina ele vencendo. No meio tem muita coisa difícil, mas no final ele vence. E eu tenho uma novidade para você: se ele vence, eu venço com ele. Eu vou saltar muralhas com ele. Eu não sei qual que é o seu... Pastor, se o senhor soubesse qual é a minha situação, o senhor não pregava assim. A minha fé não está na sua situação e nem na minha. A minha fé está na palavra. E a palavra diz que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais. Diga muito mais. Chacoalhe o teu vizinho e diga muito mais. Diga, não sei se você crê, mas é muito mais. Diga, vai virar testemunho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga, seu nome é Jeová Jireh, irás prover.
eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Pastor, meus filhos estão perdidos. Deus não perdeu o controle. Pastor, meu casamento está acabado. Deus não perdeu o controle. Foi Deus que uniu, foi Deus que deu, foi Deus que falou, foi Deus que prometeu. Escute, hoje a tocha de fogo vai passar no meio dos presentes. Vai passar no meio dos presentes. Nem que você esteja cansado e por causa do cansaço dormiu. Quando você despertar, você vai ver que aquele que não perdeu nenhuma batalha já passou no meio dos presentes e fez uma aliança com você. Eu quero orar por tua fé. Eu quero orar por tua fé, para que a sua fé cresça agora. Talvez você queira responder ao altar por estar vivendo um momento delicado, seja em qualquer aspecto, em qualquer esfera. Você está vivendo um momento duro, difícil, mas você quer pedir a esse Deus que revitalize. Ele não vai renovar a palavra dele, porque a palavra dele se renova todas as manhãs. Hoje, quando você acordou, ele renovou a palavra dele. Então a questão aqui não é a renovação da palavra, e sim a renovação da sua expectativa em relação a Deus. Então eu vou abrir o altar para que você que deseje passe aqui à frente. Venha à frente. Eu vou orar por você. E nós vamos fazer uma oração todos juntos. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Pode ficar em pé mesmo, não precisa ajoelhar. Eu creio em o altar está aberto, venha. Prover de novo. Venha o mais rápido possível. Eu creio em ti. Tudo que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Talvez você tenha um filho envolvido com drogas, você perdeu o controle. Vem. Talvez você já perdeu o controle em relação ao seu casamento. Vem. Talvez você já perdeu o controle em relação ao seu status. Venha. Talvez você já perdeu o controle em relação à sua própria vida. Venha. Uma das coisas que faz a gente ser alvo da graça de Deus é a nossa capacidade de reconhecer que a gente não sabe contar. Que a gente não sabe contar. Eu respeito essas lágrimas que eu estou vendo cair dos seus olhos. Eu respeito, sabe por quê? Porque eu vivi dias difíceis como pessoa. Eu vivi dias difíceis na minha saúde. Eu vivi dias difíceis, crises, dores, traições. E a gente olha para cima e diz: Deus, mas o Senhor está mandando olhar para o céu. Sim, olha para o céu, porque você está sendo distraído demais com as coisas da terra. É daqui que vai vir o socorro para você. É daqui que vai vir o socorro. Vamos. Então eu quero que você agora seja alimentado por essa palavra. Eu te peço, pelo amor de Deus, saia daqui
crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou pedir, maestro, bem pianinho, eu vou pedir para que a